Olá pessoal, professor Rafael Cisne. Hoje a gente vai abordar ossos da perna, falando de tíbia e fíbula. Bom, então inicialmente a gente observa aqui a disposição morfológica desses ossos. São dois ossos longos e eles seguem um trajeto paralelo, se destacando então do joelho em direção ao tornozelo. Então eu tenho aqui o elemento mais proximal e eu tenho aqui a disposição mais distal, né? Então aqui eu tenho o joelho e aqui eu tenho o tornozelo. A partir daí então eu vou destacar inicialmente a anatomia da tíbia. Como osso longo, a gente vai estudar os acidentes anatômicos da sua epífise proximal, da diáfise e da epífise distal. Então, inicialmente, temos aqui na epífise proximal alguns elementos que se destacam anteriormente, superiormente e posteriormente. Vamos então inicialmente abordar os seus elementos superiores, né? Eu tenho, assim como eu tinha nos côndilos femorais, aqui eu tenho duas relações com os côndilos femorais para dar origem às faces articulares da articulação do joelho. Então aqui eu tenho as eminências condilares, em que eu recebo as faces articulares dos côndilos femorais. Entre esses dois elementos, eu tenho uma área de eminência intercondilar. Essas eminências geram dois tubérculos, tubérculo intercondilar medial e tubérculo intercondilar lateral, que além disso contribuíam para a área de origem dos ligamentos cruzados, como a gente já aprendeu na aula de anatomia do joelho, né? Então isso se destaca anteriormente como a área intercondilar anterior e posteriormente a área intercondilar posterior, né? Que é um ponto final da crista intercondilar lateral e medial das eminências anteriormente e posteriormente nessa região, né? A gente também observa logo inferior a essa região um grande tubérculo, que é uma grande tuberosidade, que é a tuberosidade da tíbia, um excelente ponto de referência, não só radiológico, mas anatômico também. Essa tuberosidade da tíbia, ela se destaca anteriormente por estar recebendo aqui o ligamento patelar. O ligamento patelar é a extensão do tendão do quadríceps, que passa anteriormente à articulação do joelho, terminando então na perna, na sua epífise proximal, na tíbia, né? Então, seguindo esse conhecimento e nós sabendo que esse elemento eu tenho uma face medial e aqui eu tenho uma face lateral, aqui na tuberosidade da tíbia como referência eu tenho o tubérculo de Gerdy. O tubérculo de Gerdy, ele forma uma pequena eminência que se destaca em direção à tuberosidade da tíbia. Então, o tubérculo de Gerdy, superolateralmente a esse elemento, e medialmente, na borda medial da tuberosidade da tíbia, sobre esse ponto, eu tenho inserção dos músculos que estão vindo da pata anserina, né? Na verdade, é um tripé de inserção que aqui chegam o grácil, o semitendíneo e o sartório, né? Não nessa sequência, mas eles estão chegando aqui na borda medial da tuberosidade da tíbia. Bom, dos elementos então em direção à diáfise, eu vou dividir entre faces, né, e margens. Eu tenho uma face que é bem cortante, é a anterior, né? Desculpa, eu tenho uma margem anterior, que a gente vai observar aqui. Eu tenho uma margem que é interóssea, né, sobre esse ponto, e aqui eu tenho uma margem que é lateral, e isso delimita algumas faces. Entre a anterior e a interóssea eu tenho a própria margem interóssea do osso, né? Entre a anterior e a medial eu tenho uma região medial, a face medial, e entre a medial e a interóssea eu tenho a face posterior da diáfise, que aí, contribuindo ainda com o último elemento da epífise proximal e transição para a diáfise, eu tenho uma breve crista aqui que se destaca saindo então do epicôndilo lateral, indo em direção à face lateral da margem da diáfise, né? Que a gente vai observar aqui, talvez de maneira mais fácil, se destacando sobre esse ponto, que é chamado de linha solear, que dá origem ao músculo solear da face posterior da perna, um dos grandes músculos
músculos dessa região que compõe também o tríceps sural. Então, eu tenho aqui a linha solear. Então, seguimos a anatomia da diáfise até encontrar a epífise, onde eu vou destacar aqui inicialmente o maléolo, que é o maléolo medial. A tíbia contribui com o maléolo medial. E eu retorno aqui a fíbula para mostrar o quanto é importante essa relação dos maléolos. Aqui observa um maléolo lateral e um maléolo medial. E o tornozelo, ele caminha através de um trilho dentro desses dois maléolos, sendo comportado através de uma superfície rígida lateral e medial dentro do seu eixo, né, de movimento. Então, eu tenho aqui o maléolo como ponto de referência para os destaques que faremos. Então, maléolo medial. Aqui eu tenho uma breve incisura que recebe a epífise distal da fíbula, que é a incisura fibular, né, formando uma articulação tibio-fibular distal, que é do tipo sindesmose, né. Eu observo aqui também a incisura do maléolo com a face articular do maléolo, sobre esse ponto, e a face articular distal da fíbula, né, a face articular inferior da fíbula. E aqui ainda observaremos posteriormente um sulco para passagem, né, mais fácil, quem está realmente realçando a mão aqui passando, um sulco para passagem de tendões na face posterior distal da fíbula, que é para passagem do tibial posterior do flexor longo dos dedos, né? Vou deixar aqui o sentido do sulco, que é exatamente por onde ele está passando. Então, um sulco distal sobre essa região. E a gente consegue abordar melhor agora a anatomia da fíbula, onde eu tenho também uma epífise proximal, uma epífise distal e uma diáfise, comunicando essas duas epífises, né? A epífise proximal, ela é composta por uma cabeça, que é toda essa região que se destaca, e um colo. E na sua cabeça a gente possui um ápice, o ápice da cabeça da fíbula, né, com uma face articular para a tíbia, formando então uma articulação tibiofibular proximal, né? E aí eu tenho as suas faces, né, destacando aqui essa face cortante, tá, que é interóssea, que é dividida pela margem anterior, né, e pela margem medial dessa unidade. Estão formando a face interóssea, extremamente importante para a articulação. E a sua face, a sua margem lateral, que recebe do septo lateral da perna, que vai dividir a loja anterior da loja lateral, fazendo então uma divisão no compartimento muscular das duas regiões. Na sua epífise distal, eu vou observar aqui uma breve face articular para a tíbia, formando a articulação tibiofibular distal, mas também observa aqui o principal ponto anatômico, que é o maléolo lateral. O maléolo lateral, ele tem uma breve incisão, formando a incisura do maléolo lateral, onde eu tenho a face articular do maléolo lateral e a passagem de alguns tendões através de um sulco que se dá sobre a face póstero-lateral do maléolo, né? Os maléolos são pontos de referência, dado que os principais elementos eles passam ou anterior ao maléolo ou posterior ao maléolo, sendo conhecidos como retromaleolares, principalmente aqueles que vão passar posteriormente a eles. Então, o conhecimento desses dois elementos é extremamente importante, funcionando como roldanas também para esses tendões que vão atravessar essa região. Então, de maneira bem básica, a gente passou para vocês então a anatomia óssea da tíbia e da fíbula. Obrigado.